Volta a falar sobre a acusação feita por Estados Unidos, Reino Unido e Canadá de que a Rússia estaria apoiando um grupo de hackers para roubar dados sobre vacinas e tratamentos para a Covid-19. Esse grupo estaria pegando informações de vários laboratórios, universidades em vários países que estão desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. Eu vou conversar agora com o diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o Carlos Afonso Souza, sobre essas atividades. Tudo bem, Carlos Afonso? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, assinantes. Queria saber de você um tipo de ação como essa de hackers, né? Envolve que tipo de sofisticação e que gravidade, né? Tem um caso como esse. Maria, é um caso que aparece num dia junto com a discussão do caso do Twitter, que mostra como ataques de hacker podem acontecer das mais diferentes formas. Eles podem utilizar força bruta, poder computacional, ou seja, invasão de sistemas para ter acesso a dados, e dados esses que podem ser dos mais sensíveis. Estamos falando aqui de dados de saúde e estratégicos num momento como esse. Como tivemos também o caso do Twitter ontem, em que contas foram invadidas e a empresa mesma indicou que a invasão se deu através do que se chama de engenharia social. O que é engenharia social? É como esses golpes de WhatsApp que a gente vê acontecendo a todo momento, em que a pessoa é enganada, manipulada, e aí acaba dando acesso a informações, dando acesso a determinados dados que deveriam estar protegidos. Então é importante a gente entender, quando a gente fala em ataque hacker, que não necessariamente estamos falando de uma invasão no sistema a partir de uma força bruta computacional. Muitas vezes, a falha de segurança está no componente humano da segurança da informação. Esse caso do Twitter, né? Vou aqui esclarecer o nosso telespectador, né? Perfis de políticos, empresários, celebridades foram invadidos no Twitter. É o maior ataque. Barack Obama, Bill Gates, Aaron, como é o nome dele? O Musk, enfim. Elon Musk. Várias pessoas. E eu, né, que sou a gaiata no navio, ontem fui surpreendida porque minha conta, que tem aquela verificação, né, parou de funcionar. Eu falei, gente, o que houve? O que eu tô fazendo errado? Liguei para Ronaldo Lemos, você me conhece, né, Otávio? Eu dou aquele trabalho. Falei, o que está acontecendo aí? Que eu soube, Carlos Afonso, disso, né? Você falou do componente humano, porque estão investigando aí se foi um funcionário dentro do Twitter que teria topado, né, se associado a criminosa e teria topado entrar nessa conta, o que faz a gente perguntar, quer dizer, funcionários do Twitter têm acesso a todos os nossos dados, isso me gera uma insegurança, Carlos Afonso, sem tamanho. Gera insegurança para todos nós, Maria, para os verificados e para os não verificados na rede social. Mas acho que é importante a gente esclarecer, nesse caso, que não é a primeira vez que a gente ouve falar de uma história como essa. Em 2013, o mundo da segurança da informação foi balançado pelo escândalo do Edward Snowden, que era um funcionário contratado da Agência de Segurança dos Estados Unidos e que vazou uma série de informações sobre programas de espionagem super secretos, enfim, envolvendo aí um escândalo diplomático de grandes proporções. Nesse caso que nós estamos vendo agora, é o caso de o que aparentemente é um funcionário ou alguns funcionários de uma empresa que foram vítimas de um golpe de engenharia social, o que revela justamente que essa engrenagem toda de segurança da informação, ela depende de pessoas. E o que pode ser feito para que isso seja, pelo menos, reduzido o risco de casos como esse? O próprio Twitter já teve algumas histórias no passado, né? Vale lembrar que há pouco tempo atrás, um funcionário da empresa, no último dia de emprego, acabou suspendendo a conta do presidente americano ali por um determinado período de tempo, o que mostra como as empresas precisam tomar cuidado para que um funcionário, uma pessoa, não tenha poderes para que sozinho possa se causar um dano que seja de natureza expressiva. E aí você tem várias recomendações para que isso aconteça, como restrição nos privilégios de acesso, especialmente para contas envolvendo autoridades, a compartimentalização
das atribuições de uma determinada conta, fazendo com que, por exemplo, alguém possa começar um procedimento, mas uma outra pessoa precisa finalizá-lo. Ou seja, existem ferramentas, metodologias para se evitar, tanto que para governos como para empresas, que esse componente humano da segurança da informação seja explorado. E vale dizer, políticos cada vez mais usam as redes sociais e a gente fica pensando, nesse caso do Twitter, se houve acesso não só ao mecanismo de postagem de informações, mas também a mensagens diretas. A gente sabe que nessa plataforma as pessoas podem se corresponder individualmente de uma para outra. Será que essas mensagens privadas também foram acessadas? Então, acho que são perguntas que mostram para a gente a gravidade dessa discussão envolvendo tanto a questão dos dados da Covid-19 como a da rede social, mostrando a importância de a gente se preocupar com segurança da informação. Interessa ao presidente, aos políticos e a cada um de nós que utiliza essas plataformas. Carlos, boa tarde. Cyberataque não é propriamente uma novidade, a gente já debateu isso aqui outras vezes, falhas no sistema de segurança, já recomendamos às pessoas que têm redes sociais para fazerem aquela dupla verificação, usar 2 vezes senha e tudo isso. O que me parece uma novidade é que nós temos esses provedores de conteúdo que administram redes sociais mais vigilantes em relação a mensagens de ódio, o Brasil discutindo combate à indústria do fake news e nós estamos no ano eleitoral. Eu lhe pergunto o seguinte, você como especialista no assunto vê, ou isso seria uma utopia, a gente viver num mundo onde a comunicação digital não vai mudar, mas livre das armadilhas, da fake news, da produção em escala de notícias de ódio que abalam reputação alheia. É possível chegarmos num ponto em que esses problemas não ocorram mais? Olha, André, chegar nesse estágio, enfim, paradisíaco, em que nós estaríamos livres de fake news, de informações falsas como um todo, enfim, é algo que não é apenas um sonho que nós temos com relação à internet. Acho que é uma busca, enfim, da própria trajetória humana, mas a gente convive com mentiras, com falsidades, com artimanhas aqui e ali. Então, resolver esse problema como um todo vai muito além da nossa capacidade, das ferramentas ali existentes para a regulação da internet, o que não significa que a gente não possa melhorar, e acho que é justamente nesse ponto que você coloca, e especialmente nesse ano de 2020, esse é um ano muito importante, porque não só passa-se por que se chama de uma infodemia, né? Enfim, existe a pandemia da Covid-19, e assim também existe uma infodemia ligada a informações que são falsas, que são manipuladas, que correm nas redes sociais, e as plataformas precisam e têm buscado agir de forma mais pontual, e temos visto quase que semanalmente episódios que mostram essa atuação. O problema é que isso não passa apenas por um aperfeiçoamento das plataformas, porque do outro lado tem quem usa a plataforma. Então é importante que exista também uma conscientização das pessoas, quase como que um dever cívico, sobre não espalhar, não compartilhar informações que são falsas, manipuladas, duvidosas, desconfiar mais. Existe um trabalho gigantesco de educação digital que o Brasil precisa fazer. Acho que esse é um ponto que ajuda a alcançar essa dimensão. Então, acho que, só para concluir essa discussão, acho que é importante deixar claro que esse é um problema que se resolve não só com leis, e aí o Congresso Nacional está discutindo uma legislação sobre transparência, o que é uma lei bem intencionada, é positiva, mas precisa de ajustes importantes. Existe um componente econômico, que acho que não é desprezível. Fake news e desinformação em larga escala custa caro. É importante encontrar a raiz de algumas campanhas de desinformação coordenadas. Existe um componente social de educação digital, que no Brasil é muito importante. As pessoas facilmente compartilham informações que são falsas, não verificam. E, por fim, um componente tecnológico, que plataformas cada vez se tornando mais sofisticadas para poder identificar o que é ali um comportamento danoso e atuar. Agora é a Sandra Kogut, Carlos Afonso, que tem uma pergunta para você. Oi, Carlos Afonso, boa tarde. Olha só, uma coisa que eu acho que chamou muita atenção nesse ataque ontem do Twitter é que as contas que foram hackeadas eram contas certificadas, né? Que a princípio
quando você recebe uma imagem de uma mensagem de uma conta dessa, você tende a achar que aquilo é uma coisa segura, né? Então, claro que já houveram outros ataques, mas o fato de serem contas certificadas é como se fosse mais um degrauzinho nessa desconfiança que vai se instalando, porque o Twitter é uma espécie de arena do debate público. E a gente também sabe como esses governos de direita, populistas e tal, se elegeram às custas justamente da desinformação, do fake news, né? Das redes sociais e tal. E que trabalham muito para minar o debate, minar as instituições, minar a confiança. E uma coisa que, a princípio, seria uma coisa boa, que é você ter uma espécie de suspeita de toda a informação que você recebe, você checar, você passa a ser uma coisa ruim, que é uma espécie de desconfiança que paira sobre o debate como um todo de maneira difusa. Então, eu te pergunto, como é que você vê a consequência disso no debate democrático? E será que não seria importante a gente saber um pouco mais o que faz as plataformas tornarem uma conta certificada? O que dá esse selo para uma conta, já que isso agora também ficou em questão? Sem dúvida, Sandra. A pergunta é fundamental porque mostra a importância de se pensar que ferramentas de segurança da informação vivem quase como que um jogo de gato e rato, em que se cria algo para tornar a plataforma mais segura e rapidamente vem uma forma de explorar uma vulnerabilidade desse mecanismo que foi criado. Então, especificamente no Twitter, essas contas certificadas, verificadas, são contas em que a plataforma autentica a identidade daquela pessoa, fazendo com que, para que terceiros, você possa saber que aquela não é uma conta falsa, não é uma conta inautêntica, é uma medida utilizada pela plataforma. Agora, quais são os critérios para se ter uma conta verificada? Em que medida, quais são os requisitos para que isso aconteça, é ainda algo que precisa ser muito mais transparente do que é hoje. E vale lembrar, isso é apenas uma plataforma, né? Existem outras ferramentas de autenticação de contas em diferentes plataformas. E o que esse incidente de segurança de ontem revela é que a verificação em si é um passo importante, mas nem de longe é um passo suficiente para que a gente possa imprimir maior confiança nas informações que são publicadas numa rede social, já que até mesmo as contas verificadas, e especialmente elas, né, foram atacadas. Em alguma medida, a gente pode até dizer, Sandro, que o foco nas contas verificadas ontem é um ataque justamente a essa medida de segurança, querendo se aproveitar da confiança que as pessoas depositam nessas contas. E é interessante perceber que contas que foram atacadas ontem são tanto contas de pessoas físicas como de empresas. Então a gente teve tanto a conta do Joe Biden e do Barack Obama como a conta da Apple. Então isso faz com que essa comunicação se torne ainda mais crível e jogue luz sobre os critérios de concessão, de certificados, de verificações, como algo que precisa se tornar, como disse, mais transparente.